Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Carlos e estou aqui hoje para falar com vocês sobre as mudanças que ocorrem na história, para a gente pensar muito sobre as transformações que vão ocorrer, né, no decorrer da história, transformações sociais, culturais e até mesmo com a gente mesmo, né? E é interessante para a gente perceber o seguinte, que a história, desde a época lá mais primitiva dos homens da caverna até os dias atuais, ela é marcada por mudanças, por transformações. E essas transformações, elas são bem claras no modo de organização dos homens em sociedade. Por exemplo, a gente tem na trajetória do mundo ocidental, que é o nosso, né, algumas transformações interessantes no tipo de organização das sociedades humanas. Por exemplo, você tinha sociedades comunais antes. Essas sociedades, no início da própria história humana, eram sociedades onde não existia noção de propriedade privada da terra. A terra era um bem comum, um bem natural que todos os bandos usufruíam igualmente, e a produção era repartida entre os membros da comunidade. Eram chamados os bandos primitivos, onde todos trabalhavam, havia uma divisão social do trabalho, a terra era um bem comum de todos e a produção era dividida de acordo com as necessidades de cada membro dessa sociedade. Por outro lado, a gente tem também outras formações históricas sociais que ocorreram do mundo ocidental, na qual essas sociedades comunais, elas são substituídas pelas sociedades estatais. Ou seja, a gente tem na história ocidental as sociedades escravistas, as sociedades feudais e as sociedades capitalistas. Numa sucessão de sociedades, tá certo? Até chegar à sociedade que a gente vive hoje, né? Que é chamada uma sociedade capitalista, né? Pós-moderna. Veja bem, e essas transformações que vão ocorrer no decorrer da história, tá certo? Nas sociedades, existe uma questão significativa, que é a dissolução dessas sociedades comunais para a formação das sociedades estatais, as sociedades que têm Estado, que são essas sociedades escravistas, feudais e capitalistas. Agora, nesse tipo de sociedade, a terra ela deixa de ser um bem comum, a terra passa a ser propriedade privada, a terra ela passa a pertencer a uma classe específica de grupos que dominam a sociedade. Né? Os senhores de escravos, os senhores feudais, né? E os grandes empresários, banqueiros, enfim, que têm o dinheiro, né? O capital, dominam os meios de produção, a terra, as indústrias, empresas, né? E o dinheiro pertence basicamente a essa classe, que é chamada classe dos capitalistas. Veja bem, mas essas transformações que a gente percebe no decorrer da história, né, a gente vê necessariamente uma luta muito grande na natureza, como esses povos que a gente vê ali da pré-história, por exemplo, que habitavam em cavernas e tal, é o período aí chamado da pré-história, né, no período neolítico, né, onde eles já descobrem o fogo e tal, começam a assar os alimentos, né, a dominar a natureza, a procurar ter, com o fogo eles vão poder construir artefatos, armas para poder enfrentar os animais de grande porte, enfim. Era um modo de vida totalmente diferenciado deste que a gente vê aqui, ó, na pré-história, do Peolítico, desenho na imagem, desse aqui que a gente vê, por exemplo, em Londrina, essa foto aérea de Londrina aqui, tá certo? Aí do ano passado, né? Que está totalmente diferente, por exemplo, dessa realidade há muito tempo que ocorreu na história. Então a gente percebe que isso daqui implica também, em Londrina como assim está hoje, numa transformação do espaço, uma modificação do espaço, que se chama através do processo de urbanização, né? Crescimento da cidade, fundação das cidades, desenvolvimento do comércio, crescimento da população, das trocas, enfim, aí uma nova realidade, um novo modo de vida das pessoas que hoje se concentram mais nas cidades do que no campo. E antigamente, antes dessa era capitalista, né, antes do século XIX, por exemplo, a gente pode perceber, século XIX e XX, que a maioria,
certa forma, da população vivia no campo, né? Grande parte aí do século XIX, parte do século XX, a maioria da população vivia no campo. E hoje não, a maioria passou a viver na própria cidade, né? Agora, é interessante a gente perceber, eu quero comentar algumas coisas com vocês, que esses tipos de modificação da natureza, como você percebe aí a imagem da cidade de Londrina, esse espaço urbano, vai ocorrer uma transformação. Ele não era assim. Ele foi crescendo, eles foram modificando, as pessoas foram construindo obras, foram molhando, foram desenvolvendo o comércio, as pessoas foram trabalhando, enfim, passou a ser um local de vida deles, né? Só que esse processo nem sempre foi assim. No decorrer da história, a gente pode constatar alguns tipos de paisagem históricas, né? Mas para você pode perceber que o estilo de vida do homem lá da pré-história, do homem das cavernas, né? Do chamado lá o Homo neanderthalensis, né? Na caverna, ele vai ser bastante diferente do modo de vida de quem vive num grande centro urbano. É óbvio isso, é claro, a gente percebe. Inclusive, teve um filósofo que falou que cada um de nós é filho do nosso próprio tempo, né? Ou seja, que nós vivemos, nós herdamos essa cultura na qual nós nascemos, da sociedade na qual nós nascemos, que é completamente diferente, né, das outras sociedades que a gente vive. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande aí, nesse interim, que é para não cometermos preconceitos. Veja bem, se você tem uma sociedade aborígena, essa sociedade aborígena que é, na verdade, sinônimo de indígena, uma sociedade de índios, nessa sociedade onde existe uma independência, uma sociedade autônoma e que vive em contato com a natureza, né? Vamos pegar os índios, por exemplo, aí do século XVI, vindo da chegada do Brasil, né? Antes da chegada dos portugueses no Brasil, por exemplo, né? Os índios da América pré-colombiana, por exemplo. Né? Então você tem algumas sociedades indígenas que eram sociedades comunais, onde eles viviam basicamente numa economia natural, e que não é uma economia de subsistência. Por quê? Porque a gente acaba cometendo um equívoco, um engano, e tem que tomar muito cuidado com isso, que é considerar esses povos atrasados, como se fossem a marcha lenta do embrião, né? Os povos atrasados, retardados do embrião do progresso, da marcha do progresso civilizatório, tipo assim, né? Que, na verdade, esses próprios índios, eles não viviam numa economia de subsistência. Ou seja, o que significa isso? Porque subsistência dá a ideia de que o tempo todo eles estão trabalhando para sobreviver. E não é isso. Na verdade, muitas das sociedades disso, segundo o antropólogo Pierre Classes, no livro que ele escreveu, A Sociedade contra o Estado, ele vai dizer claramente que nessas sociedades, né, nessas sociedades comunais, né, essas sociedades tribais, comunais, enfim, que vivem sob um regime de economia natural, isso não significa que eles passam todo o tempo trabalhando. Pelo contrário, se a produção, muitas vezes, do trabalho deles corresponde para a produção 2, 3 horas de trabalho diário, 2 horas, depois sobra tempo para as práticas culturais, para os festejos, para poder praticar festas, enfim, áreas de lazer. O tempo de trabalho é restrito. Então, na verdade, sobra muito tempo. Eles produzem com muito menos tempo, certo? Que eles produzem para a necessidade deles do que nós, por exemplo. Nós temos que trabalhar 8, 10 horas por dia para atender as necessidades, conseguir muito dinheiro e comprar nossas coisas. Eles não. O modo de vida deles, trabalhando lá 2, 3 horas por dia, é o suficiente. Então é complicado chegar e dizer que, tipo, essas sociedades indígenas eram embriões retardatários da fase do desenvolvimento, mesmo aquelas sociedades tribais que já não existem mais, né? Aquelas sociedades tribais hoje extintas. Uma questão, então, fundamental é tentar efetivamente evitar esses equívocos, esses enganos, né, de a gente emitir noções preconceituosas e achar que a nossa sociedade é o maior paraíso que existe no decorrer de toda a história, né? Não é bem assim. Bom, mas agora a gente abordando a questão das paisagens, nós percebemos o seguinte:
temos uma paisagem que é uma paisagem de caráter natural, e essa paisagem de caráter natural, ela é uma paisagem de que não ocorre uma modificação do meio ambiente pela ação humana. Pelo contrário, são as grandes reservas, são as chamadas florestas intocáveis, que ainda não foram tocadas pelo homem, né? Enquanto que já a paisagem cultural já é aquele meio ambiente que é transformado pela ação humana. Tá? Então, por exemplo, quando vocês percebem aqui um fato que deu origem às primeiras sociedades estatais, né, da história, que ocorreram lá no nordeste da África, na civilização do Antigo Egito, e também nas regiões ali da chamada Crescente Fértil, né, que pega ali o nordeste do Egito e também ali parte ali do Oriente Próximo, né, grande parte da região do Iraque, onde se desenvolveu as civilizações da antiguidade mesopotâmica. Eles desenvolveram sistemas de irrigação. Olha. Esse sistema de irrigação já é uma forma de aumentar a produtividade do campo agrícola, e também aí eles passam a transformar, tá certo, a paisagem. Então essa paisagem que era basicamente natural, ela é transformada pelo trabalho humano para o sentido de aumentar a produtividade, né, que os antigos egípcios, povos mesopotâmicos, desenvolveram esse sistema de irrigação. Né? Bom, e essa é interessante a gente perceber de que, e também, já que eu já comentei, estou comentando sobre esse sistema de irrigação no Antigo Egito e também nas civilizações, né, da Antiguidade, no Oriente Próximo, a gente vai perceber que lá, nessa região chamada Crescente Fértil, favoreceu a fixação de uma série de bandos nômades. Os bandos nômades iam se fixar aqui, nessa região da chamada Crescente Fértil, é uma região extremamente fertilizada, graças à ação natural dos grandes rios, os rios Nilo, os rios Nilo no Egito e os rios Tigre e Eufrates na região da Mesopotâmia. Desenvolviam um fenômeno que na época das enchentes eles depositavam uma camada de detritos, chamado humus, né? Eles depositavam o humus na época das enchentes, na época da vazante os humus ficavam depositados e fertilizando o processo do solo e também desenvolvendo um sistema de plantio, um sistema de diques e barragens para proteger, né, essa própria produção. E é interessante que a partir daí vai ocorrer o que? Esses povos, eles deixam de ser nômades e passam a se tornar sedentários. Ou seja, o que significa isso? Significa que nessas áreas, né, agraciadas pela fertilidade do solo, graças aos fenômenos dos rios, né, dos grandes rios, elas vão possibilitar aos homens se fixar nesse local. E a partir daí, pela observação da germinação de sementes e de um produto, por exemplo, trigo, eles percebem essa semente germinar e passam a desenvolver aí, então, a agricultura e a criação dos animais. Assim, eles deixam de ser nômades, ou seja, não ficam mais migrando de região em região, de área em área, em busca do alimento. Todo o tempo em busca do alimento. Agora, eles vão passar, basicamente, a desenvolver a agricultura e a criação de animais. Ou seja, eles vão produzir no próprio local, se fixar nesse local, produzir o próprio alimento, né, desenvolvendo também aí a agricultura e a criação dos animais. Assim, como eles já produzem o próprio alimento, não precisavam mais ficar mudando de lugar em lugar, né? E é justamente nessas áreas que vão surgir a grande civilização egípcia da antiguidade e também as civilizações mesopotâmicas, tá? É uma questão interessante para a gente salientar também como é que surgiram assim, né, os primeiros formas de organização estatal, as primeiras civilizações e a sedentarização dos povos nessa área aí do Oriente Próximo, Nordeste do Egito,
né, e também nas áreas da região da Mesopotâmia. Tá? Agora, é interessante a gente perceber também que existem povos que vivem ainda sob o regime de nomadismo, eles não param. Por exemplo, você tem os tuaregs na Africana, você tem também outros povos no deserto australiano, tá? Eles passam a viver justamente de nome, de um local para o outro, se mudando de um local para o outro, né? Coletando, sobrevivendo aí no transporte de mercadorias e também da coleta aí de raízes, né? E frutos comestíveis mesmo no deserto, né? E sobrevivem, portanto, dessa forma, de uma forma itinerante, nômade, desenvolvendo de um local para outro, transportando as mercadorias e também se alimentando dos frutos que tem aí no próprio deserto. Aí você percebe, então, a diferentes formas de vida que vai ter, né? Veja bem, aqui as pessoas todas consumindo os alimentos numa época de crise, de pandemia, em São Paulo, podendo chegar, pegando aí, né, no mercado para fazer suas compras necessárias aí para o abastecimento deles. Aqui, por exemplo, você vê uma imagem, um outro modo de vida, onde grande parte da cultura nobre da época medieval, que vai do século V ao século XV, né, da nossa era, essa cavalaria, os nobres, eles se enfrentavam em torneios, usavam aquelas armaduras, né, habitavam geralmente em castelos, eles eram grandes senhores feudais, geralmente possuíam um monte de camponeses que trabalhavam para eles, né, que produziam alimentos para essa nobreza feudal da época. E aqui você vê por outro lado, enquanto aqui na cavalaria feudal possuíam vários nobres que trabalhavam para ele, aqui você vê, por exemplo, costureiras, né, de uma fábrica de costuras, estão provavelmente empregadas, assalariadas, e recebem o salário, né, no mundo atual, para poder sobreviver, recebe o seu salário do patrão, né? Trabalho para o dono das máquinas e tudo, elas só estão aqui, nesse local, costurando, cuja produção vai basicamente para atender as necessidades do mercado, né, em troca do dinheiro. Então, veja bem, é interessante a gente perceber que vai ocorrer as modificações dos nossos modos de vida no decorrer da história. E mesmo nessa época mesmo, existem pessoas que vivem de maneira diferente. Não resta nenhuma dúvida. A pessoa que vive no campo vai viver totalmente diferente da gente que vive hoje. A pessoa que vive no deserto, como o nome do deserto na Austrália, vai viver diferente de como você vive, de como nós vivemos numa grande cidade, né? Então a gente percebe claramente assim que no mesmo tempo, numa época, ainda a gente percebe algumas comunidades indígenas vivem totalmente diferente do modo como nós vivemos no centro urbano. Então a gente tem aí, numa mesma época, o que a gente chama de diversidade cultural, ou seja, são diversos modos de vida das pessoas, certo? No mesmo tempo histórico. Como também a gente tem diferentes organizações e modos de vida diferentes também, em épocas históricas diferentes, tá? Então é interessante a gente perceber que a história é um movimento contínuo, né, de mudanças. E não é à toa que teve um filósofo da Grécia arcaica, né, na antiguidade, chamado Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, ele vai dizer uma frase que ficou muito famosa no mundo inteiro, que é a seguinte: nunca podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio. Beleza, aí tem nas atividades já algumas instruções para vocês pesquisarem, tá, no Google, o que esse filósofo quer dizer com isso. Por que nós não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio? Tá? É uma questão interessante para a gente pensar nesse processo das mudanças aí que ocorrem no decorrer do processo histórico, né, ocidental, que eu vim comentando com vocês, né, como estou comentando com vocês. Agora, é interessante a gente perceber sobre o caráter dessas mudanças nas paisagens, né, tanto numa paisagem cultural como numa paisagem
é natural. Nós sabemos que a paisagem cultural é aquela que sofre interferência humana, que já sofreu interferência humana. E também numa paisagem natural é aquela que não sofreu interferência humana. Mas muitas vezes ocorrem catástrofes também, que são provocadas pelo próprio homem nessas paisagens. Na própria paisagem natural, como por exemplo, você tem áreas de reserva naturais, né, que são assim, ilegalmente desmatadas, assim, sem controle nenhum, por exemplo, na Amazônia, né, que corre esse risco, essas denúncias constantes que ocorrem do desmatamento que tem havido na Amazônia. Então, o que eu quero colocar para vocês, o caráter dessas mudanças nem sempre são positivos. A gente tem algumas mudanças que são negativas. Por exemplo, a moda social agora, que nós somos obrigados a seguir, que é usar máscara todo mundo, ficar isolados em casa, enfim, essas mudanças, elas não possuem um caráter positivo, são negativas, é duro. Mas foram uma forma de mudança que nós somos obrigados a viver em virtude, né, do próprio coronavírus, né, do advento desse coronavírus que está preocupando grande parte aí do mundo contemporâneo, né? Todo mundo está preocupado com esse coronavírus, não é verdade? E também a gente teve uma outra mudança assim, significativa, que foi caracterizada por uma tragédia, que foram justamente a quebra das barragens, né, das mineradoras da Vale do Rio Doce, por exemplo, na região de Minas, né, em Mariana e também em Brumadinho, por exemplo, onde essa quebra das barragens, que trazem contigo elementos químicos como mercúrio, elas passam, então invadiram aquele lodo de lama, foram escorrendo e acabaram devastando diversas áreas agrícolas, áreas florestais, contaminando o solo, contaminando os rios e trazendo, enfim, uma série de preocupações extremamente trágicas, né, para a população. Então, evidentemente que essas transformações não possuem um caráter efetivamente positivo. Agora, tem transformações também, mudanças que ocorrem também com a própria gente, né, com a gente também. E essas transformações, muitas vezes, que ocorrem com a gente não percebe, porque elas são transformações assim, gradativas, que se dão sem a gente perceber, né? Por exemplo, você não é mais o mesmo de quando você tinha 3 anos de idade, não é mesmo? Veja bem, você chegar e perceber sobre si mesmo, você não é tanto fisicamente, você está diferente de quando você nasceu, que é uma espécie que é natural, faz parte do crescimento humano, mas também existe uma modificação da sua consciência, ou seja, dos seus conhecimentos. Você, por exemplo, sabe muito mais coisas a respeito do mundo, sobre o mundo, do que você sabia quando tinha 3 anos. É um processo natural. Mas só que a gente muitas vezes não percebe dessas mudanças físicas e também culturais que ocorrem com a gente mesmo, né? Então a gente vai perceber que essas mudanças também ocorrem nesse sentido pessoal também, tanto a nível de conhecimentos, né, como a nível físico, porque a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando adulto, a gente vai envelhecendo e por fim a gente morre, que é um processo natural de toda a existência do homem. E dentre os aspectos positivos também que a gente pode destacar aqui, efetivamente, dentro dessa perspectiva de mudanças na história que a gente percebe, é justamente o avanço que ocorreu, né, das ciências biológicas, da medicina, né, e esse grande desenvolvimento da tecnologia e das ciências vão possibilitar melhorias significativas nas condições de vida da população, tanto no que se refere ao conforto dos homens hoje em dia, né, nas condições de vida dele, como também o completo domínio que ele realizou sobre a própria natureza, que ele é capaz de exercer a partir da ciência, e também, efetivamente, pela expectativa de vida, que é uma questão importante, já que o avanço científico e tecnológico contribuiu para aumentar a expectativa de vida das pessoas.
Enquanto, por exemplo, na Idade Média, a perspectiva não chegava lá a 55, 60 anos, no máximo a pessoa poderia viver, hoje calcula-se aí que em torno de a população média, de expectativa de vida da população, em torno de 72 anos, graças a esses avanços aí na medicina e da tecnologia, tá? Também a gente conseguiu aumentar muito a produtividade no campo, a gente percebe pelas novas tecnologias para alimentar todo crescente aumento da população aí no próprio mundo. Então, e é interessante observar também, tá certo? Que todo esse processo implica em mudanças contínuas, e essas mudanças, elas permanecerão até que a humanidade chegue ao fim, né? Porque esse processo histórico, já que é o homem que faz a história só acaba quando o homem chegar ao fim, ou seja, quando não existir mais o sujeito da própria história. Então, nesse sentido, as transformações ocorrem, elas nem sempre são para melhores, muitas vezes elas são negativas, mas, por outro lado, também a gente percebe algumas transformações positivas. Então, pensando sobre isso, que tal a gente agora desenvolver algumas atividades? Então, como eu coloquei aí exposto para vocês, se vocês ficaram curiosos sobre o filósofo Heráclito de Éfeso, que nem eu disse, vocês poderiam pesquisar no Google, né? O que os especialistas dizem sobre a expressão dele. O que quer dizer a expressão do Heráclito? Não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio. Você poderia pesquisar e expor no seu caderno o que alguns especialistas disseram sobre isso aí na internet, no Google, tá certo? Uma outra questão também que você pode fazer depois de pesquisar é conversar com seus familiares e com os seus colegas de classe também sobre o que esse filósofo disse, tá? Vocês podem comentar, discutir sobre quais são as opiniões que disseram sobre esse filósofo. Agora também, uma outra questão fundamental para a gente poder analisar na internet, pesquisar na internet, aliás, é que você poderia pesquisar sobre quais as atitudes, quais os procedimentos que você deveria fazer para prolongar a vida, ou seja, para ampliar a sua expectativa de vida, ou seja, para que nós possamos viver mais. O que temos que fazer, o que deveríamos fazer com referência, por exemplo, à nossa saúde, os cuidados com a nossa saúde, para que possamos viver melhor. Também viver mais e melhor. Isso daí você também pode pesquisar na internet enquanto uma atividade proposta de trabalho para a gente fazer, tá? Uma outra questão também que eu acho que poderia ser feito nesse sentido, para a gente tentar perceber melhor essas transformações pessoais, perguntar aos seus parentes ou aos seus pais, quando eles tiverem algum tempinho, né? Como você era quando nasceu, quantos quilos que você pesava, como era a sua aparência, se era careca, se chorava muito, se era muito bagunceiro, né? O que mais gostava de fazer e não. E depois, quando você for ao próprio banheiro, você olhe-se no espelho e vai perceber que você mudou muito, né? Naquela época onde você era menor, né? Para os tempos atuais, tanto no aspecto físico como cultural, tá bom? E depois, peça aos seus pais, quando eles também tiverem um tempinho, tá? Para eles poderem falar um pouquinho da sociedade da época que eles viveram quando eram crianças e as mudanças que eles perceberam para os tempos atuais, né? Você pode perguntar, pai, qual que você achou aí de mudança positiva? E o que teve de mudança negativa? E depois vocês discutam com os colegas de vocês aí através do WhatsApp ou telefone, ou site, enfim. Os meios aí de aplicativos digitais disponíveis para que você possa estudar, né, e refletir um pouquinho mais sobre essa questão do tempo
e as transformações na história. Tá bom? Um abraço, beijão para você.